amigos, e assim, nós voltamos do intervalo. Como eu havia dito para vocês, eu gostaria que o Vincenzo nos falasse um pouquinho sobre a diferença de quem tem alguma intolerânciazinha, mas está com o organismo em dia, e tem, acho que uma seara grande, né, muitos caminhos para chegar até a doença celíaca. Qual a diferença, Vim? Então, como a gente estava falando, o intestino, na parte que você está mais desgastado, você pode desenvolver outras intolerâncias. Então, se uma pessoa está com o intestino lá com as velocidades para baixo, você também vai virar intolerante à lactose, por exemplo. Por quê? Se o médico explicava, seus médicos? Porque, por exemplo, tem várias camadas dessas velocidades e a partir de tal determinada camada é responsável por determinada absorção de tal nutriente. Então, a pessoa não consegue... A pessoa fica intolerante por causa da lactase, porque não consegue absorver, enfim, e começa a ficar comprometida a digestão do leite adequada. Você é a lactose também? Eu fiquei por um tempo e agora que recuperou o meu intestino, voltou. Sim, voltou. Então você pode tomar leite? Posso normalmente. Tá. E quem tem aversão, né, gente? Quem é avesso ao glúten e à lactose? Aí podem ser dois casos diferentes. Porque, por exemplo, quando eu fiquei intolerante à lactose por causa da destruição do meu intestino, eu não sabia se isso iria melhorar conforme eu fosse recuperando ou se iria manter. Porque se tivesse mantido, iria querer dizer que eu já tinha uma intolerância à lactose, entendeu? Eu já teria um problema de intolerância não relacionado ao desgaste das velocidades, não relacionado à doença celíaca. Então você pode ter os dois, ou pode ter só um, ou pode, então, tipo, você pode ter, por exemplo, a intolerância à lactose naturalmente no seu corpo e depois desenvolver uma doença celíaca, ou você pode ter intolerância à lactose causada pela doença celíaca. E essa causada pela doença celíaca você recuperaria conforme a doença também for recuperando. Tá. Gente, difícil, né? Agora, me fale, como é que é o mercado? O mercado de fornecimento de alimentos para doentes celíacos e também ir comer fora. Ou então, ir a uma padaria e ter um rastro de farinha de trigo no ar. Sim. Vocês vão ouvir uma pizzaria, uma padaria, seja o que for. Então, o que eu falo é que foi bom eu ter tido nessa época que a gente tá doença celíaca e não 10 anos atrás, porque a cada dia hoje sai uma marca nova sem glúten. Ou porque as pessoas começam a estudar um pouco mais sobre essa doença, ou porque às vezes vai ficando moda do momento, enfim, e vai vindo... na verdade tem mais diversidade de alimentos hoje, busca-se ter mais alimentos para veganos, mais alimentos para quem tem alguma intolerância à lactose, mais alimentos para celíacos, então acho que isso está se expandindo com o tempo. Então acho que em questão de anos já vai ter muito mais opções, mas no momento de agora é muito difícil você ter opções, principalmente em cidades do interior. Aqui em Avaré, que a gente está falando, não tem opções, por exemplo, de um restaurante sem glúten. Então você tem que meio que se programar quando você vai sair para saber o que você vai comer, se você vai comer antes, quantas horas antes você come, se você leva sua marmita. A mesma coisa, a mesma coisa acontece se você vai na casa de um amigo. Se você for na casa de amigo, no almoço de família, você vai também ter que pensar o que vai ter lá, se você vai poder, se vai usar o mesmo forno para esquentar comida. Até isso, até o forno? Sim, tudo causa contaminação cruzada. E o que eu falei do meu nível de contaminação cruzada, que pode variar de celíaco para celíaco, é ter diferentes níveis de intolerância a essa contaminação. Então, por exemplo, a Nara, sua sobrinha, ela tem um nível maior. Tanto que você falou que ela colocou a mão na massa e ela começou a ficar toda alérgica. E eu, no meu caso, não aconteceria isso comigo. Eu várias vezes como as pessoas, enfim, em situações mais restritas, não no dia a dia, as pessoas comem pão na minha frente, eu falo, não se preocupa, comem pizza na minha frente, não se preocupa. Isso, claro, no dia a dia faria mal. Eu poderia até, mesmo tendo uma tolerância maior... Mas o não se preocupe, elas estão perguntando pela sua vontade de comer o prato ou porque você estar perto de uma iguaria por me fazer mal. Verdade, só estar perto de uma pizza. Sim, só estar perto de fazer mal. E mesmo que eu não sinta, pode fazer mal para o meu intestino. Então, no meu caso, eu falo que eu tenho uma grande tolerância a essa contaminação cruzada. Porque se, por exemplo, eu vou no Outback, que eu fui comer esses dias, com certeza ela tem contaminação cruzada. Eles fazem vários produtos com farinha de trigo. Eu até perguntei para a moça, ela falou, não, relaxa, não tem qualquer traço. Mas eu falei, moça, usam a mesma cozinha. Se usam a mesma cozinha, já vai ter traço. Então, é uma coisa complicada e como eu falei, muitas poucas pessoas conhecem como que é a doença, como que é essa contaminação.
e isso que acaba dificultando, mas tem vários níveis de diferentes tolerâncias. No meu caso, eu acho que eu tenho uma maior tolerância. Mas vamos supor, gente, valores. Vocês vão descobrir que isso vai ficar muito caro. Tudo que é pouca escala para uma empresa vai ficar caro. Sim. E restaurantes do nicho em São Paulo, digamos assim, em grandes centros, claro que o custo é elevado, mesmo porque eles teriam que ter um centro só para os celíacos, que seria mais caro. E se ele tivesse só esse centro para os celíacos, viria pouca gente, que é 1% da população que desenvolve a doença. Ou seja, como é que fica isso? Me explica. Para quem... eu falo que o tratamento, ele é retirar o glúten. Se retira o glúten, você melhora. Então, se você tiver uma alimentação natural, você não vai ter problema em, por exemplo, comer carne, se você for comer legumes, frutas, verduras, tomar um suco em algum lugar, isso você não vai ter problema no geral. Então, se você tiver uma alimentação mais comer comida mesmo, não vai ter qualquer problema. Agora, se você quiser comprar um pão, o pão vai ser às vezes 2 vezes, 3 vezes mais caro. E aqui em Avaré, por exemplo, não tem, tem só alguns supermercados e não são muito bons. Como é que é um pão para celíaco? Se ele não tem trigo, se ele não tem cevada, como é que é isso? Exatamente, eles substituem a farinha de trigo por uma mistura, por uma mistura de outros tipos de farinha. Então você pode usar fécula de batata, fécula de mandioca, goma xantana, algumas coisas você faz uma mistura para tentar se assemelhar à farinha de trigo, porque justamente por ter o glúten, ele dá tipo uma maciez para a massa, que se você fizer um pão com só farinha de arroz, vai ficar horrível, vai ficar... Então não é gostoso vai ficar seco. Essas comidas, Vini? Então, as do supermercado normalmente não são, às vezes são muitas vezes pão secos, não são de muita qualidade. Aí se você quiser alguma coisa de maior qualidade, mais que se assemelhe mais com o que você costumava comer antes, você vai ter que ir lá para uma padaria de São Paulo. Mas aí vai ser um pão 3 vezes mais caro. Se você quiser um restaurante mais especializado, também vai ser um restaurante caro. E aí não dá pra você, sabe, você fica um pouco restrito. Isso daí dependeria do dinheiro de cada pessoa, mas para qualquer pessoa ter uma alimentação comida, vai manter, vai conseguir ter uma dieta sem o glúten. Aqueles que fazem a dieta restritiva de calorias por causa do glúten não tem a doença, o corpo fica bem melhor, gente. Então imagina, é uma verdadeira bênção se alimentar de coisas que os celíacos podem comer, não é verdade? Agora, quanto a você ter aquela vontade, né, gente? Aquela larica de comer as coisas boas da vida, vai dar problema. E aí, para não dar problema, vai ficar mais caro. E eu te pergunto, você nessa seara aí, que você já viu muita coisa, já entrou em muitos fóruns de discussão, como é que fica uma grande parcela da sociedade que não tem como ir a um bom médico, a fazer esse mapeamento, porque não tem um bom plano de saúde e para alimentação também, porque para muitos as frutas são caras, gente. Então vamos conversar sobre isso. Você teve contato com pessoas de um nível econômico menor, que foi difícil? Como é que é isso? Sim. O tratamento, como falei, é tirar o glúten, mas você pode acelerar essa recuperação. Então, eu, por exemplo, tomei suplementos por vários meses, tomo até hoje. Mas esses suplementos são caros? Então, são muito caros e não são acessíveis para todas as pessoas. O mesmo também da padaria sem glúten de São Paulo, o mesmo do restaurante sem glúten de São Paulo. Uma pessoa que não tiver muito dinheiro para uma alimentação sem glúten, ela vai conseguir ainda recuperar, vai demorar mais tempo, e ela vai também conseguir ter uma dieta sem glúten, mas vai ser uma dieta muito mais restrita. E isso vai dificultando, porque até os exames que você faz para descobrir o glúten, o exame genético, por exemplo, são exames caros se você não tem um plano de saúde, é ainda muito inacessível. É complicado para quem não tem dinheiro. Tinha que levar isso, né? Essa bandeira, vestir essa camisa para os mais necessitados e que, obviamente, o organismo, de repente, já desenvolveu ou irá desenvolver a doença celíaca, não é assim? Sim. Mesmo porque o norte europeu, na época, era muito pobre, quando eles tiveram que ser colocada essa dieta a base da farinha e dizimou muita gente. Então devia ter uma ONG, tá, gente? Vamos montar a ONG dos celíacos. Exatamente. Lá também, inclusive, teve esse pico no norte da Europa, por aí, porque lá eles eram muito acostumados com alimentos do trigo. Até falavam, não, na América é impossível chegar o glúten na América, é impossível desenvolver essa doença, porque no começo eles não eram tão acostumados a utilizar farinha de trigo, nem nada do tipo. Então, inclusive lá no norte da Europa, teve esse pico de casos de celíacos, e inicialmente o estudo começou por lá, porque eles eram muito acostumados com a farinha de trigo.
E até falavam que na América a doença não iria chegar, porque primeiro que eram poucos os casos relatados no começo, mas porque eles não tinham uma alimentação baseada na farinha de trigo. Agora, pensando lá na Europa, na Itália, por exemplo, em questão de ajudar quem tem essa doença, que se não tem muito dinheiro, lá eles subsidiam essa produção, essa alimento sem glúten. Então, por exemplo, eu não lembro a porcentagem ao certo, mas um paciente que é celíaco lá, se ele vai num mercado e relata que ele é celíaco, enfim, ele consegue 20% de desconto, mais ou menos, nos alimentos sem glúten para auxiliar quem não tem muito dinheiro para comprar esse tipo de alimento. Isso poderia ser alguma coisa que poderia ser adotada aqui. Europa, poderíamos adotar essa ideia europeia aqui no Brasil também. Pelo jeito, os celíacos existem no mundo todo, tá? É isso, gente. E num apanhado geral para o público, o que você gostaria de passar para eles? Então, a doença celíaca, como eu falei, ela é uma doença muito pouco conhecida ainda. E os sintomas, como eu falei, náusea, vômito, diarreia, perda de peso, podem ser característicos de diversas doenças. Então, nunca ficar pensando, por exemplo, eu tenho uma anemia, mas é de família. Relaxa, não é nada, porque pode ser. Às vezes, sua família toda teve esse problema e você ainda não está sabendo. Ainda mesmo por médicos, é uma doença muito pouco explicada. Em restaurantes você fala que não pode comer glúten, as pessoas falam, relaxa, não tem leite. Não tem muito conhecimento ainda. Então, para nunca fechar os olhos assim para a doença, antes de parar qualquer dieta sem glúten, ver um médico, fazer exame, porque senão você pode não conseguir o diagnóstico adequado. E, enfim, sempre ficar muito atento, porque é uma coisa nova, não sabe até onde que vai, até onde sintomas podem levar, não sabe se pode desenvolver quais doenças que parte do corpo pode afetar, o cérebro afeta também. É uma coisa muito para se estudar ainda. É verdade isso? Quando você fala sou intolerante à lactose, eles falam, a glúten, eles falam não tem lactose? Exatamente, você vai em restaurante e fala. Meu Deus, a ignorância, como é que pode? Sim. Vi, muito obrigada, foi de grande valia. Eu acho que muita gente aí em casa é ainda ignorante sobre isso, a menos que eu seja, ou tenha alguém na família celíaca, não é assim? Ou também com outras intolerâncias, e sabe o quão difícil é fazer esse mapeamento e saber, ou então tratar. Todas as dúvidas que tiverem, pode deixar nos comentários que o Vi vai lá responder, né? Pode deixar. Eu sou uma ignara do assunto, tá? E é isso aí, meus amores. Um grande abraço aqui pro nosso local, pro Maracá Café com Flores, que nos recebe sempre muito bem, muito obrigada. E vocês aí de casa, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!